Olá, Preveste, mais uma aula, né? A gente está dando prosseguimento ao nosso roteiro da apostila. Dentro da frente 2, do assunto 2, tem um cadinho de método científico. Vou falar um pouquinho mais aprofundado e depois a gente tira as dúvidas. Lembra que nós ainda estamos também no Classroom, tem o nosso contato pessoal pelo Zoom, tudo para aprimorar ainda mais a nossa capacidade de estudar. Fiquem focados, sempre estudando, e vamos ao método científico. O método científico, não é como os cientistas resolvem problemas. Parece redundante, mas é a forma que você tem para resolver problemas. Não só problemas da ciência. Para fazer qualquer coisa, você usa o método científico. Quer ver algo simples? Né? O método científico ele é dividido em etapas. E você vai usá-lo no cotidiano. Para você que está em casa agora no distanciamento social, sentadão no sofá, você pegou e viu que o controle remoto da sua TV não estava funcionando. Primeira coisa, fato. O controle remoto não funciona. Fato é o problema que precisa ser resolvido. Fato é o que você está visualizando. Você está lá sentado no sofá e viu que o controle não está funcionando. Depois você começa a formular as hipóteses. Por que esse controle remoto não está funcionando? A pilha acabou? O cachorro comeu? O que aconteceu para esse controle não funcionar? Depois que você começa a formular as hipóteses, você parte para a experimentação, que é a nossa terceira etapa do método científico. A experimentação do controle remoto é simples. Primeira coisa que você faz é apertar mais forte e chegar mais perto da televisão. Todo mundo faz isso. Depois você parte para a violência, né? Você bate no controle, você bate na parte de trás, tu rola as pilhas, inverte as pilhas de lugar, né? Você vai fazendo isso para tentar chegar na sua conclusão. Suponha que esse é o experimento super elaborado. Já que a pilha não está funcionando, muitas das vezes é a culpa da pilha. Você pega a pilha, sei lá, do controle remoto do DVD, que você não usa faz tempo, coloca no controle da TV e pronto. Aí você conclui que o controle remoto parou de funcionar porque a pilha acabou. Então, simplesmente para trocar a pilha do controle remoto, você usou as 4 etapas do método científico. Você precisa saber as 4 etapas na ordem. Então, inicialmente, observação do fato. Depois, formulação das hipóteses. Passando das hipóteses, eu vou para a experimentação. Depois da experiência, eu tiro as minhas conclusões. Quando você tem aqui um exemplo, né, a gente falou um pouco também de origem da vida, e em todos aqueles experimentos sobre a origem da vida, Francesco Redi, John Needham, Spallanzani e o Pasteur, eles usaram as etapas do método científico, né? Aqui você tem um menininho, né? Isso foca muito na teoria de biogênese e abiogênese. Ele está observando um fato, não é? Tá dando mosca em torno da goiaba. Esse é o fato. Ele começa a formular a hipótese. Será, então, que o bicho da goiaba é justamente porque a mosca coloca os seus ovos aqui na casca, esses ovos eclodem, as larvas entram e elas vão comendo a goiaba. Lembra quando nós citamos a biogênese? O povo acreditava que o bicho da goiaba era da goiaba, né? Uma planta podia dar origem a um bicho. E aqui você está vendo que o que ele está pensando? Ele está formulando ainda a hipótese dele. Ele ainda está no momento, será? E o que ele vai fazer? Né? Ele vai também deduzir. E se, né, ele vai pensar na experimentação dele. E se eu envolver algumas goiabas com saquinho, uma coisa bem simples, né, será que não vai dar bicho? Bem parecido com o experimento de Francesco Redi, que ele deixou potes abertos e potes fechados. Né? Foi o momento que ele pensou, ele estava deduzindo o que ele poderia fazer. Partiu para a experimentação. Né? No experimento, você tem o grupo controle, que são as goiabas sem proteção, e o grupo experimental, que eram as goiabas protegidas pelo saquinho. Como assim grupo controle e grupo experimental? Né? É algo que você usa o grupo controle. Seu celular. Seu celular está sempre dando problema. Né? Aí você pegou o celular, colocou ele para carregar. Não deu contato, não carregou. E aí você começa a pensar, ué, não está carregando? A coisa mais simples que você faz é catar o carregador de outra pessoa da sua casa, que seja compatível, e colocar lá. Se não funcionar, o que você vai fazer? Você vai pegar o celular da sua mãe, vai pegar o celular do seu irmão e vai testar o carregador.
O seu celular que está dando defeito é o grupo experimental. O celular da sua mãe, que você sabe que tá bom, aquele vai ser o grupo controle. Ó, no dela tá funcionando, no meu não. Foi o que o menininho fez aqui, né? O grupo controle eram as goiabas que estavam sem proteção, estavam nas condições normais. E o grupo experimental foi que ele envolveu com saquinho, né? E quando ele envolve com saquinho, qual foi a conclusão que ele tirou desse experimento? Nós temos aqui, ó, a goiaba limpinha, goiaba sem bicho, porque as moscas não conseguiram colocar os ovos na sua superfície. Tá? Então, essa experiência controlada é justamente para eu comparar os dados. Né? Sempre nós vamos ter um índice padrão, né? Pegando um pouco da matemática, né? Para a gente conseguir saber como é que eu sei o índice de pluviosidade do Rio de Janeiro. Como é que eu sei o quanto tem que chover no Rio de Janeiro? Eu tenho ali uma média. Né? Quando você tem chuvas a mais ou chuvas a menos, eu consigo determinar, ó, tá chovendo muito ou tá chovendo pouco. Então, sempre no experimento, é necessário o grupo controle para eu ter certeza dos dados. As leis científicas, as teorias, elas surgem depois da elaboração do método científico. O que são leis? São hipóteses, não é? Que foram confirmadas experimentalmente muitas vezes. Né? Muitas pessoas confirmaram aquela hipótese. Você não tem praticamente nenhuma dúvida. Apesar de que, citando prova da UERJ, né, a prova da UERJ do ano passado, ela colocou uma questão falando sobre método científico, dizendo que a unanimidade é falha. Né? O 100%, tenho total certeza. A gente ainda não tem total certeza. Mas quando você tem uma lei, é uma hipótese de caráter geral. Aquilo já está praticamente, né, irredutível. Quando você pensa, por exemplo, nas leis da física, você pensa em inércia. Né? Um corpo parado tende a permanecer parado, ou um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, até que uma força alienígena o tire do estado inicial. Então, se você tem lá, a cadeira da tua casa está aí parada, ninguém está mexendo. Se ela começa a se mexer, filho, isso é poltergeist. Né? Então, quando você tem uma lei, a inércia, ela não tem como você contradizer a inércia, não tem contradição quanto a isso. Por isso que você tem as leis. Quando você pega a genética, né? A gente aprende isso lá em sistema BO. A mãe é O, o pai é O, e a criança tem que nascer O, filho. Se a criança nasce A, é treta. Se a criança nasce B, é treta. Ah, mas existe o falso O. Até existe, mas isso aí é o desvio. Não é o padrão. O padrão genético diz que se a mãe é O, o pai é O, a criança tem que nascer O. Não existe possibilidade de outra coisa. Salvo as mutações, entre outras coisas, que a biologia até permite. Mas aí você tem uma lei. As teorias, não é? Elas são leis que tentam explicar um conjunto natural. Só que qual é o problema de uma teoria? Não é que uma teoria seja falha, a teoria ela não está errada. Só que a teoria, ela muitas das vezes ainda tem lacunas. Né? Nós falamos das teorias de origem da vida, eu te dei várias hipóteses. Eu falei para você do criacionismo, falei para ti de panspermia cósmica, citamos biogênese e abiogênese para a gente conseguir chegar a uma conclusão plausível. Né? Então, como temos ali, mas a panspermia, os seres vivos vieram de outro planeta. E se veio de outro planeta, por que não continuou vindo? Né? Se veio de outro planeta, veio de qual planeta? Né? Nós evoluímos. Os seres vivos evoluíram nesse planeta. Ok, mas estamos ainda em constante evolução? Quais são os fenômenos ainda? Quando você tem a teoria da evolução, ela ainda me deixa lacunas. Não estão erradas, mas você ainda não tem uma unanimidade no total desses conceitos. Né? Tem um conhecimento errado que é passado que diz que lei é o que está certo, teoria é o que está errado. Não, a definição não é essa. Tá? As teorias, você tem um conjunto de leis. Quando eu falo em origem da vida, você vai pegar as leis da genética, você pega a seleção natural, você pega várias leis dentro da biologia para explicar um único fenômeno que é a evolução. Viu? O conceito de método científico é muito curtinho, né? Tem bastante exercício para ser feito na nossa apostila sobre esse assunto, só para a gente conseguir aprofundar, e na nossa aula lá no Zoom eu vou tirar as dúvidas desse assunto. Né? Fiquem em casa, mantenham o distanciamento social, lavem as mãos, não é? Comentem lá no YouTube, comentem, né, no Classroom se você tem dúvida, se você não tem dúvida, e a gente consegue se manter estudando. Beijo, fiquem em paz, lavem as mãos.